Estamos no batalhão Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, o batalhão da Rota, onde nesse momento o governador Márcio França participa dessa data histórica. Várias autoridades presentes. E ele concedeu uma entrevista coletiva falando não só do batalhão, mas principalmente desse embate com o Dória. A gente sabe que, lamentavelmente, tem surgido algumas informações que têm causado um certo distúrbio na população, informações das mais diferentes, principalmente distorcidas. O Márcio França explicou em detalhes essa guerra virtual que nós estamos vivendo no segundo turno das eleições. Eu volto daqui a pouco para falar com ele, com exclusividade, sobre os acontecimentos aqui da Rota, o aniversário do batalhão, e também sobre as eleições de 2018. Eu volto já. Daqui desse espaço, nós já orientamos o Brasil várias vezes. É daqui desse espaço que nós voltamos, mais uma vez, para homenagear os 48 anos da Rota aqui em São Paulo, completando quase 50 anos de existência, de respeito, de hierarquia, de dignidade, acima de tudo, como diz a marca impressa no principal prédio de vocês, da lealdade, da verdade, dos valores que dignificam a farda que os senhores usam. Eu tenho, ao longo desse período em que exerço a função de governador, tentado fazer gestos que agradeçam às polícias de São Paulo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, também a todos os agentes penitenciários. Eu sei que é muito difícil a atuação que os senhores têm. O Estado de São Paulo reconhece isso. E sei também, e tenho dito, que a farda que os senhores usam, os senhores são os únicos profissionais, servidores públicos que são fardados, que andam pelas ruas fardados. Por isso tenho dito que a defesa de cada um dos senhores, da integridade física dos senhores, da farda que os senhores vestem, que é a extensão dessa bandeira das 13 listas, que a todos nós deve guiar. As listas de São Paulo, que produziram a unidade em 500 anos de história. Foi São Paulo quem conduziu o Brasil. Foi São Paulo quem produziu a união do Brasil. E será assim sempre. São Paulo sempre estará à frente, porque conta com pessoas como vocês, que todos os dias cumprem o seu dever, com honra, com dignidade, com a verdade e, acima de tudo, com lealdade. Não há um único homem nessa tropa que não saiba que a lealdade é o principal princípio, é o principal valor que qualquer policial militar deve ter. Parabéns a todos vocês, parabéns a São Paulo e ao Brasil. Bom, 48 anos de Rota, uma instituição respeitada pela população, uma das mais populares, porque a Rota, vocês sabem, não é todo mundo que quer que consegue entrar na Rota. Eles têm essa marca importante. Nós autorizamos hoje mais 100 homens aqui, porque é um serviço público importante e, ao mesmo tempo, a população, quando vê a Rota, sabe que tem o prestígio da segurança pública. Aqui desse prédio, que é de 1891, né, já saíram grandes soluções para o Brasil. Daqui nós fomos em Canudos, daqui nós fomos em algumas guerras no Brasil inteiro, e a partir daqui também a gente quer que o Estado de São Paulo possa ser reorientado, orientado para a junção, para a união, para a paz. A gente, quando arma uma polícia, quando a gente estrutura uma polícia, não é para que ela precise usar, é para que ela não precise usar. Quanto mais você tem uma tropa armada, incentivada, uma tropa que seja prestigiada, isso faz com que as pessoas que têm a intenção de fazer o mal na sociedade, que eles recuem, porque eles sabem que o governo está com eles. É isso. O Major Olímpio foi muito correto, como aliás são todos os militares, né? Ele deu a palavra dele vale. Foi uma pessoa que teve uma votação extraordinária. Ele é um homem da Polícia Militar. Todo mundo da Polícia Militar sabe que boa parte da Polícia Militar, ou a grande maioria, reconhece o esforço que eu fiz nesses meses de prestigiar a tropa. A gente não tinha condição de mexer em salário, mas o salário não é o mais importante. Você veja que muitas vezes nós fizemos ações em relação a eles que deram a eles prestígio, que deram orgulho. Porque o policial, ele tem essa vocação. Quando ele anda fardado, essas medalhas que eles recebem, para outras pessoas isso pode não ter importância, para eles tem. E eu tenho certeza que o Olímpio não faria uma coisa diferente. No caso do Bolsonaro, eu insisto, o Bolsonaro, ele tem todo o direito de fazer como ele bem entender, ele que está na frente, né? Vocês sabem muito bem que o Dória, o ex-prefeito,
Ele não tem nenhum interesse em ser Bolsonaro. Se o Lula sair da cadeia amanhã e passar à frente, ele muda para o Lula também. Porque é apenas um aproveitamento de situações. É totalmente diferente da minha posição, né? Quando eu decidi pela neutralidade, lá atrás, quando meu partido decidiu, nós tínhamos dito que aqui em São Paulo a gente apoiaria o Alckmin. Eu, pessoalmente, fiz isso até o final. E comigo a palavra não muda. Comigo não é uma questão de oportunidade, é uma questão de princípio. Antes de você decidir partido, antes de você decidir na vida o campo ideológico que você vai atuar, você decide se você tem caráter ou não tem caráter. Se você fala a verdade ou não fala a verdade. Se você não falar a verdade, o resto tudo é bobagem, porque você não sabe nunca onde é que a pessoa está falando a verdade ou quando é que está falando mentira, né? E assim tem sido reiteradamente a posição do ex-prefeito. Por várias vezes ele fala uma coisa e faz outra. Se vocês olharem os vídeos que tem na internet, dos elogios que ele fez a mim, parece incompatível com o que ele fala hoje. Todo mundo, eu acho que está cansado no Brasil um pouco dessa guerra. São Paulo tem que ser maior que essa guerra. São Paulo tem que reorientar o Brasil. A partir de São Paulo, nós vamos unificar o Brasil. Porque, sinceramente, todo mundo fazendo acusação, o sujeito liga a televisão, não dá para apresentar nada que seja de bom para São Paulo, para a proposta de São Paulo, que não vão fazer com a educação. Hoje é dia dos professores. Não tem uma boa ideia para a educação, não tem uma boa ideia para a saúde. Só acusação. Sinceramente, o resultado vai ser drástico. Vocês vão ver que ao final ele terá uma punição, não é minha, é do povo. E não é pelo que ele está fazendo hoje, é pelo que ele fez. O rompimento da palavra dada com o povo de São Paulo. E representa esse apoio do SCAF no segundo turno, governador? Representa que a gente tem unido as pessoas. O SCAF, o Coronel Costa e Silva, o Major Costa e Silva, enfim, todos os candidatos aqui em São Paulo praticamente têm se deslocado na nossa direção. Não parece estranho isso? Se todos eles vêm na nossa direção, é porque de alguma forma a gente consegue unir mais. Eu tenho a impressão que, embora São Paulo tenha tido papel muito importante ao longo de tantos anos, agora São Paulo está tendo um papel maior ainda, que é o governante é aquele que ganhou. E você, se ganhar, você governa todo mundo. Não dá para ter um país provocando brigas desnecessárias, porque, sinceramente, a maioria do povo sequer tem partido. A maioria do povo não sabe nem quais são os partidos, numericamente quais são os partidos, os nomes dos partidos, entendeu? O que aconteceu no nosso país foi que houve uma degringolada da própria política, os erros não assumidos pela classe política, os erros dos principais partidos, PT, PSDB, PMDB, que governaram o Brasil e governaram São Paulo e não souberam fazer autocrítica. Isso produziu uma rebelião nas pessoas, votando contra tudo e contra todos. Eu vou dar um exemplo porque esse me chama a atenção. Guarulhos, aqui ao lado, é uma cidade muito grande. Ela tinha, até alguns dias atrás, uma pendência com a questão de água. 1.100.000 pessoas estão sem água, tem um sistema de rodízio por sofrimento inacreditável da falta de entendimento do PT e do PSDB. Quer dizer, são mais de 20 anos dessa história, desse conflito. A gente chegou há pouco tempo. Nós mandamos o projeto para a Câmara de Guarulhos. Houve uma pequena resistência, mas todos aprovaram. PT, PSDB, PMDB, aprovamos a regra, fizemos o acordo em 100 dias. Em 100 dias. O bairro de Pimentas e o centro da cidade não vão ter mais rodízio. Puxa vida, não é possível ter um entendimento? Quer dizer, não é porque é do PT ou porque é do PSDB que vai ser meu inimigo. Tem que ter um meio termo de conversa. Esse meio termo não combina, evidentemente, com violência, né?